Amigos, hoje vamos falar um pouco sobre as lições que temos vivido, porque esse é o último mês do ano de 2023. Nós vamos começar 2024, estamos quase no meio de uma década, que com certeza para nós de todas as idades será fundamental, porque ou chegaremos à madureza, ou começamos a envelhecer, ou jovens adultos encontraremos as nossas melhores oportunidades de sermos úteis a todo mundo que precisa de nós. E eu me recordei de um suicida que os espíritos contam a história dele. Ele ficou por muito tempo numa região de amparo às almas suicidas, mas eram pessoas que eram muito violentas quando na Terra. Então, eles ficaram segregados no mundo dos espíritos, num hospital onde eles tinham que relembrar tudo que eles tinham feito na Terra e com detalhes. Só que este suicida, de que os espíritos contam a história, ele resolveu criar na imaginação dele uma outra verdade. Tudo, os espíritos amigos deram um caderno para ele, uma caneta. Olha, você vai relembrar, página a página, tudo que aconteceu na sua vida na Terra. Ele botou a imaginação para funcionar, onde ele era a grande vítima das circunstâncias e cujas lições na Terra ele não tinha conseguido entender como é que eram lições. Se ele não precisava, porque ele era um grande sofredor, mas ele não sabia que uma vez por semana um dos seus protetores espirituais ia até a sua cela, eles eram divididos em celas para a própria segurança deles, e lia tudo que havia sido colocado nas páginas. E ia passando a caneta naquilo que, obviamente, o mentor sabia que era invenção da cabeça dele. Tanto que a vida dele terminou com ele tirando a própria vida. E aí mandava ele começar do zero. Dava a ele um novo caderno. Vamos ver se dessa vez você conta para o caderno e para nós o que realmente aconteceu na sua vida. E ele chorava, mas eu não me lembro. Eu só lembro que eu fui uma grande vítima da existência, que todos trabalhavam contra mim. Comece de novo a pensar, a lembrar, porque daqui a uma semana eu volto para ler o que você escreveu. Então chegou uma hora que ou ele reencarnava, assim mesmo, com muito pedido no mundo espiritual, porque achar um pai e uma mãe para um espírito como ele ia ser muito complicado, ou ele ficava ali e finalmente escrevia a realidade. E ele viu que não tinha saída. Ele precisava escrever no caderno o que realmente havia acontecido. E o que surge é uma pessoa extremamente orgulhosa, egoísta, que havia afastado pessoas que se amavam propositadamente, havia espalhado apenas sentimentos negativos e, por fim, considerando-se um desequilibrado, um triste, um esquecido das forças do bem, acabou suicidando-se. A verdade é que os espíritos dizem que é muito difícil para nós, na pátria dos espíritos, lembrarmos com fidelidade, com sinceridade e com um certo despudor aquilo que nós fizemos. Aquilo que secretamente nós enganamos com as palavras melífluas, com a nossa atitude disfarçada, e então criamos circunstâncias difíceis para a vida dos outros, esquecidos de que tudo que impomos aos outros, naturalmente, retorna para nós. Eu não sei se vocês viram hoje uma jovem chamada Paola, entrevistada num programa de televisão de manhã. Ela perdeu toda a perna, uma das pernas, e, claro, sofreu muito
pela circunstância, só que ela resolveu criar um instituto quando ela viu as necessidades dela, quando ela viu a luta dela para adaptar-se à prótese inteira de uma perna, uma moça linda. E na hora que eu peguei a entrevista, eu falei, gente, ela deve ter tomado alguma coisa. Porque ela estava tão entusiasmada contando a experiência dela, que eu pensei, está tomando um remedinho. Mas a gente pensa mesmo. Tem gente que quando a gente escuta falar, essa está medicada. A gente sabe. Mas a verdade é que eu percebi que o entusiasmo que ela passava e que ela queria passar, a entrevistadora, ao público que estava assistindo, era o sentido de vida do bem que ela passou a ter. Então, ela criou um instituto, que leva o nome dela, para conseguir próteses gratuitas para crianças, para idosos, para pessoas que em qualquer momento das suas vidas perderam um dos seus membros e, obviamente, não têm condições de adquirir uma prótese, que são caríssimas. Só a manutenção de uma prótese é um negócio. E aí você vê aquelas crianças pequenas já usando uma perna artificial, mas felizes porque estão retomando a sua existência. E o Instituto parece muito bem colocado, tem aparelhos maravilhosos em que as crianças satisfeitas viram de um lado para o outro e se surpreendem felizes com a prótese em poder voltar a caminhar e ter uma vida praticamente normal. Quantas pessoas atravessam lições de desequilíbrio, de perdas e não fazem absolutamente nada por ninguém? São essas que se amarguram, são essas que chegam do outro lado, cheias de queixas e, em geral, os amigos espirituais, por beneplácito, providenciam rapidamente a reencarnação dessas pessoas. Porque elas ficam num tal estado, na pátria dos espíritos, de tristeza, que elas começam a dar problema para elas mesmas e para os outros em volta dela. Então, a reencarnação acontece, se for possível, para que a pessoa caia de novo no esquecimento. Por isso, os espíritos dizem que muitas almas que sofrem, em 3 a 9 anos depois da sua morte física, retornam, se é possível. E nós ficamos pedindo uma orientação, uma mensagem, e a pessoa já está na Terra. E muitas vezes longe de nós, porque há uma determinação no mundo espiritual entre tantas. Quando você não soube valorizar a sua família, os amigos, as pessoas que queriam te dar força, ao contrário, você era agressivo, você chateava as pessoas, você não aceitava auxílio pelo seu orgulho. Você vem, reencarna, mas num meio que você não conhece. Quantas pessoas vocês já conheceram que dizem assim, eu não tenho nenhuma afinidade com ninguém da minha família. Até os meus amigos são meio estranhos para mim. São essas pessoas que voltaram, mas não tiveram permissão de estar junto das pessoas queridas. Então, eles vêm no meio adverso, eles vêm com pouco conhecimento da família que os recebe, de propósito, porque não tiveram merecimento para estar junto daqueles que amamos, daqueles que eles amam. É óbvio que a gente tem os nossos maneirismos. Chega do lado de lá, você não teve uma boa relação com seu pai. Aí você, dependendo do merecimento que tem, guardou a lição da relação que não era tão positiva. Ao reencontrá-lo, você, como bom amigo que sabe falar, vai dizer, meu caro, tivemos a nossa experiência. Olha eu dando a dica. Mas agora, numa próxima vida, vamos nos afastar por um período. Você de um lado, eu de outro, até que estejamos fortes para nos reencontrarmos e sermos verdadeiros amigos. E ex-marido? Ex-marido é uma maravilha. Meu Deus! Né? Você já chega para o ex-marido esperta como você é e diz,
Espero que você não tenha dito a ninguém que você foi casado comigo. Depois você diz, que experiência vivemos. Ficaram os nossos filhos como exemplo do amor que um dia nos uniu. Mas agora eu tenho certeza, você vai encontrar outros amores, e eu também. É uma coisa linda. Fica parecendo que você aprendeu aquela lição totalmente. Aí o seu ex-marido não consegue encontrar ninguém que queira estar com ele. Aí você, sábia, dirá, ele pode ir junto de mim, como meu tataraneto. Quando eu já tiver desencarnado, ele vai olhar a minha foto e vai dizer, eu acho que eu conheço a minha tataravó de algum lugar. Por isso, André Luiz veio do espaço através da mediunidade magnífica de Chico Xavier para nos dizer que a verdadeira vida não era nada do que ele imaginava. E ele reencontrou o seu remorso na figura das pessoas que ele havia prejudicado, os seus enganos na figura do seu avô e do seu pai, que eram pessoas distanciadas das coisas do bem, mas que ele, quando na Terra achava que estavam certos, admirava, e encontrou pessoas que trabalharam na casa do pai dele, quando ele era solteiro, e que ele havia seduzido, e essa parte não pôde ser colocada na sua totalidade nos livros, porque esse não era o objetivo, e também porque Emmanuel não deixou. Os livros, quando surgiram, através da humildade do Chico, já foi um Deus nos acuda, porque mesmo os espíritas queriam acreditar que era o céu do lado de lá. E se você tivesse passado uma vassoura no centro espírita, você já ia para a luz. Os meus avós eram espíritas há muitos e muitos anos e tinha essa noção de que você, no mundo espiritual, ia dar tudo certo. Não, encontramos a nós mesmos. E André Luiz colocou muito isso. E por isso os livros, através do Chico, foram combatidos. Porque mesmo os espíritas que se diziam tão esclarecidos, queriam acreditar que depois da morte do corpo físico, tudo era tranquilidade. E não é. Há quem nem perceba que desencarnou, porque permanece vivendo as horas do corpo físico, não sai da casa onde viveu, aí aparecem aqueles sinais de que tem alguma coisa errada, e aí a família procura a orientação espiritual. É aquela poltrona que ninguém consegue sentar sem passar mal, é todo mundo dormindo à noite, mas escutando as panelas da cozinha baterem. Então, lições de que alguém ali naquela família, ou muitos, possui mediunidade, que faz permanecer na casa as entidades sofredoras ou queridas, que não querem aceitar o convite dos amigos espirituais e simplesmente se afastar. Ah, será que eu vou ver o meu enterro, o meu velório? Se Deus quiser, não. Você vai estar ótimo do outro lado da vida. Quando eu falo outro lado, é outro lado mesmo. Eu tenho só uma filha que tem 40 anos e ela costuma me perguntar, mãe, e quando você morrer? O que eu faço? Falei, minha filha, você me crema. Mãe, o que eu faço com as suas cinzas? Põe no aspirador de pó e liga o reverso. Gente, não tem coisa melhor. Você não vai querer nem saber o que aconteceu com o seu corpo físico, meu Deus do céu. Ele já te deu trabalho a vida inteira. Vire e não olhe para trás. Ai, aquele trabalho que eu fazia, outro fará melhor. Ou não fará melhor, mas você não tem mais nada a ver com isso. Você não está mais no corpo físico. Você vai continuar a sua trajetória. Já imaginou você reencontrar as pessoas que você amou? As pessoas que foram importantes para a sua formação? As pessoas que te deram conselhos que serviram para a vida inteira?
Meu Deus, vai ser extraordinário. E as pessoas ainda ficam pensando, mas eu vou sentir saudade do chicabom. Eu vou sentir saudade do brigadeiro. Eu também. Porque lá, no início, é só caldinho reconfortante. Depois você aprende só a respirar. Mas o Chico, acho que tinha pena de nós e costumava dizer que fazíamos uma refeição quando chegávamos ao mundo espiritual, que tinha o gosto da nossa infância, para que percebêssemos que continuávamos. Eu tenho certeza que nesse momento, cada um de vocês pensou numa coisa gostosa que a sua avó, a sua mãe fazia e que você vai encontrar nesta refeição que você vai fazer. Eu já contei a vocês o que vai ser para mim. Uma xícara de café com leite, um pão amanhecido na chapa do fogão, torrado, cortado em quadradinhos com manteiga. Eu e minha irmã mergulhávamos os quadradinhos no café com leite e comíamos, sem nunca pensar que minha avó não tinha dinheiro para comprar pão todo dia e era por isso que ela passava no fogo. Mas nunca mais eu comi um café com leite como aquele. Esse eu tenho certeza, essa é a refeição que eu vou encontrar no mundo espiritual. Porque vivemos das lições da vida, das nossas lembranças queridas, das coisas positivas que a vida tem para nós. Esse é o último mês do ano. Vamos começar a revisar o que nos aconteceu. As lições que esse ano nos trouxe. As tristezas também. As lutas que não conseguimos superar e que ficaram para 2024. A tristeza das guerras que estão acontecendo. E nós fazemos parte da humanidade que sofre vendo os outros sofrerem. Mas mais que isso, vamos dirimir o sofrimento. Para que alguém que chora lá longe esteja em nosso coração e nós possamos, de alguma maneira, pelo menos, orar por essa pessoa. Hoje, a ONU falou que mais de 5.000 crianças morreram em Gaza. 5.500. Mas as pessoas que moram lá dizem que há mais de 1.300 ainda soterradas, sem terem sido retiradas dos escombros. Como é, meus amigos, que nós vamos dizer que o terceiro milênio já começou? Não pode ter começado, porque ainda não há justiça, beleza, esperança, pessoas que lideram os povos, não importa que povo seja, para sentar-se e dizer: vamos acabar com isso, vamos ser fraternos, vamos fazer com que a vida do outro, seja quem for o outro, nos importe. E às vezes é um vizinho, é alguém que presta serviço na nossa casa, que está passando por uma luta e nós nunca perguntamos. Não pode ser assim. Que nós sejamos mais solidários a cada dia. E tenho certeza que essa é uma ótima lição para se pensar em 2024. Eu me recordo de Betinho, o sociólogo, que um dia apareceu na televisão e disse: o Brasil tem pressa e tem fome. E ele provou com dados que havia uma miséria absoluta em nosso país, que havia tanta criança que, quando acordava, não tinha o que tomar de café, quanto mais almoçar. E então ele gerou todo um processo de carinho, de beleza, que funcionou até sua morte. E hoje o seu filho Daniel e amigos permanecem com a tarefa do Natal sem fome. Quantas vezes nós vamos à ceia, há um excesso de alimento em nossa mesa, nós mesmos acordamos no dia seguinte passando mal, de tanto que nós falhamos em nos considerar equilibrados na hora de comer. E há tanta gente para quem o Natal simplesmente não existe.
porque não há trabalho, porque não há emprego. Então, meu Deus, se você pode fazer alguma coisa, faça. O Chico, há mais de 40 anos, conversando com amigos em Uberaba, falava das ansiedades que nós já tínhamos naquela época e que teríamos para o futuro. Ele morreu há mais de 20 anos, mas naquela época ele já dizia: ainda ontem nós andávamos a cavalo, de burro, na carroça ou a pé. Hoje, quando pegamos uma estrada cujo limite é 80 quilômetros, já nos chateamos. Queríamos que fosse 100, que fosse 120. Hoje, quando há luz em toda parte, nós nos chateamos. Ainda ontem estávamos à luz de velas, mas hoje, se porventura falta luz por alguns minutos, nós já lançamos todo o nosso mau humor para a companhia elétrica, que ainda por cima vai continuar com a conta alta no final do mês. O Chico falava do futuro, falava aos corações que o ouviam há tanto tempo atrás, que tudo isso era uma espécie de abuso. Nós ontem estávamos nas cavernas, hoje há tantas facilidades e nós ainda nos queixamos, tornando a nossa vida extremamente ansiosa e despreparada. Que no próximo ano nós possamos estar um pouco mais tranquilos, possamos ouvir mais, falar menos, possamos entender o outro na sua totalidade. Quando o Chico falava sobre esquizofrenia, ele contava já naquela época, hoje todo mundo fala isso, mas naquela época o Chico foi um pioneiro, porque ele dizia: o esquizofrênico nada mais é do que o homicida de ontem, aquele que tirou a vida de outras pessoas e que guarda no seu perispírito um grande remorso. Na vida seguinte, de repente surge, não importa em que idade, a esquizofrenia. E é preciso tratamento, porque, em geral, em outra existência, quando ele tirou a vida de alguém, ele cometeu suicídio. E ele, numa vida posterior, ele não se incomoda com o suicídio. Ele se incomoda, e esse é o seu grande remorso, com a vida que ele tirou. E aí surge a questão da esquizofrenia. E quem tem um familiar com esquizofrenia sabe como é. Existem aqueles que conseguem controlar a sua dificuldade e aqueles que são absolutamente dependentes de fortes medicações e de muito tratamento psiquiátrico e espiritual, principalmente. Hoje apareceu uma coisa na televisão que eu não sabia se me deu medo ou alegria. Um garoto, longe da mãe, fazendo o dever de matemática, pediu aquela maquininha, Alexa, quanto é 4 vezes tanto? Mas tudo baixinho. Ele falava assim: Alexa, quanto é 4 vezes 29? Quanto é 7 dividido por tal? E vocês não vão acreditar. A Alexa respondia certo e respondia falando 79. Gente, aquilo me deu medo. E aí, quando ele faz a última resposta do dever de matemática, a mãe estava indo não sei aonde, ele fala: mãe, já acabei. Aí a mãe: eu já vou aí olhar seu dever. Aí ele chega e diz: obrigada, Alexa. E, por incrível que pareça, ela responde: Tina. Gente, eu não sei se eu quero viver muito. Eu morri de rir, porque o garoto é uma graça. Mas eu fiquei apavorada. Essa inteligência artificial, daqui a 3 anos, faz 50 anos que eu faço palestra no sábado, eu vou entregar para ela. Vou dizer: olha, está aqui os meninos de sábado, entendeu?
você fala de Jesus bastante, fala do Chico Xavier, e vocês vão ficar maravilhados. Vocês vão dizer, nossa, a Maísa era regular, mas essa Alexa é maravilhosa. Mas eu juro a vocês, eu pretendo estar longe. Eu me recordo que quando começou essa história de cartão, de pagar com cartão, eu falei, Deus me livre, imagine, eu vou ter sempre dinheiro na minha bolsa. Hoje eu não tenho R$2, porque você se acostuma a pagar tudo com cartão. Esses cartões, então, que aproximam, são lindos. A senhora vai inserir? Não, vou aproximar. Meus amigos, as lições da vida, se nós quisermos, são extraordinárias, mas é preciso saber aprender. Para que no mundo espiritual um dia nós não sejamos tristes, nós não estejamos cabisbaixos a lamentar tudo que nós não fizemos. Precisamos fazer. O ano de 2023 termina. Vamos a 2024. Sabemos muito bem, porque somos enamorados da espiritualidade, que não existe um ano em que não haja lutas, perdas, dificuldades, mas também a alegria, a esperança, não é? Quem sabe, meu Deus, a inteligência traga de volta pessoas que já morreram. Já imaginou você ligar a televisão e conversar com Paul Newman? Meu Deus, que coisa maravilhosa, não é? O importante é ficar de olho nos nossos netos, porque talvez eles estejam usando a Alexa e por isso estão tirando notas tão boas. E quanto mais baixinho você fala com a Alexa, mais baixinho ela fala também. Isso eu aprendi vendo hoje o menino. O Chico teve uma professora que ele adorava, porque, órfão, ele era muito carente da figura feminina. E ele tinha uma professora chamada Rosária Laranjeira, da qual ele se lembrou a vida inteira. E ela era sua professora do 2º ano primário. E um dia perguntaram a ele, Chico, por que você gostava tanto dela? E ele disse, porque todos os dias, quando ela chegava na escola, ela escrevia no quadro negro 2 frases. A primeira, a liberdade é do tamanho do dever cumprido. E a segunda, só muito tarde é que se vê que não se amou o bastante. Já imaginou uma professora de Pedro Leopoldo, há mais de 100 anos, escrevendo essas 2 frases maravilhosas, todos os dias, para os seus alunos? Isso marcou demais ao Chico, porque ele guardou essas frases para sempre, como uma grande lição para manter a vida e tudo aquilo que a vida tinha de bonito. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje, porque nesse mês faz 50 anos que eu fiz a minha primeira palestra dentro da comunhão na prece dos suicidas. E eu tinha certeza que ia ser só aquela e nenhuma mais. Eu estava errada. Mas, tendo vocês até hoje e tantas pessoas que já passaram por essa plateia e que hoje estão no mundo espiritual, ou que se distanciaram para outros países, mas permanecem se considerando meninos de sábado, nós sabemos que a vida sempre nos ensinará. A enfermidade que talvez nos leve um dia para a pátria dos espíritos será uma lição. O carinho que os outros tiverem por nós quando não estivermos bem será uma lição. Façamos a mesma coisa. Aprendamos. Tenhamos o olhar de quem entende, o ouvido sempre disposto a escutar a dor do nosso semelhante. Eu queria agradecer também, porque da última palestra para cá, vocês e outros amigos que nos viram pelo YouTube ajudaram o nosso lar e a ponto de que a casa que recebe as mães com as crianças enfermas não vai mais fechar,
E a outra que está fechada, se Deus quiser, com a venda do livro, com tudo aquilo que nós vamos fazer na festa junina em junho do ano que vem, nós vamos reabrir para que mais mães e seus filhos doentes possam morar em nosso lar enquanto durar o período da recuperação deles. Meus amigos, só Deus, só as forças do bem para agradecer a cada um de vocês. Porque não houve uma vez em que eu aqui não pedisse alguma coisa a vocês e que vocês não corressem para nos auxiliar. Vocês sabem, já disse a vocês, cada centavo de tudo que fazemos vai para o nosso lar e para a comunhão. Nunca, nada, R$1 que fosse, ficou para mim ou para qualquer pessoa que trabalha no nosso lar. Se eu tivesse qualquer dúvida disso, eu seria a primeira a indicar a vocês um lugar mais sério para vocês ajudarem. Mas posso afirmar que somos sérios. Vocês repararam que temos hoje na mesa Fernando Mendes. Esse rapaz que me aguenta. Esse rapaz que vai lá em casa, abre o computador, liga o botão e aí eu apareço. É live, é palestra, é um monte de coisa que a gente faz. Quando o Fernando me liga, Maíse, Fernando, eu já estremeço. Mas se Deus quiser, a partir do dia 15 de dezembro, a gente entra de férias e só volta no primeiro sábado de fevereiro aqui com vocês. Porque a gente também tem que dar uma parada, desanuviar a mente, ouvir outras histórias, analisar outros livros para poder recomeçar. E não duvidemos, amigos, que a maior de todas as lições é continuar vivendo, apesar de todas as dificuldades, e fazer o melhor ao nosso alcance em benefício de quem precisa. E eu sei que falo para vocês e para aqueles que nos assistem e que vão depois assistir essa palestra pelo YouTube, sabedora de que cada um de vocês traz a semente das tarefas de luz que todos nós podemos executar. Patrícia, você está aí? Ela não desapareceu. Patrícia, vocês sabem, Patrícia Braga é minha irmã caçula, 7 anos mais nova que eu. Né? Eu pareço 20 anos mais velha que ela. Ela tem uma alegria e uma multidão de amigos que eu jamais consegui ter. E ela vai nos falar em nome do nosso lar. Hoje eu trouxe até por escrito, porque eu vou ler um pedaço para não esquecer nada, porque é muito importante eu estar falando isso para vocês, né? Mas já adiantou que a melhor notícia do mundo é que a casa não vai mais fechar. Até me emociono falando. E assim, na verdade, eu e toda a minha equipe, está todo mundo aí hoje trabalhando, que temos que bater palmas para vocês que estão aqui, para vocês que estão longe, né? Tem gente de outros países ajudando, e para vocês que vieram também. Hoje eu sei que tem gente que veio do Rio de Janeiro, eu sei que tem gente que veio do Ceará, de Fortaleza, eu sei que tem gente que veio do Rio Grande do Norte, para essa noite, né? Uma noite de festa, né? Do lançamento do livro, dos Minutos com Maíse, e que cada um de vocês que está aqui energeticamente, se comprou o livro, se não comprou o livro, está torcendo para o trabalho dar certo, para a casa funcionar, né? E isso assim nos deixa, eu fico muito emocionada e muito agradecida, né? E eu quero agradecer especialmente a Comunhão Espírita, sabe, gente? Porque é ela que abre as portas para a gente vir aqui e pedir alguma coisa para vocês. É a Comunhão Espírita que colabora com a gente mensalmente com um tanto de dinheiro, né? Que ela nos ajuda todo mês, sendo depois do GDF o nosso maior colaborador. Ela coloca também
através dos médiuns dos grupos que doam alimentos, alguns alimentos e alguns materiais de limpeza também vão completar as compras do Nosso Lar. Os alunos e médiuns dos grupos e do estudo sistematizado, todo final do ano eles cotizam e eles ajudam no enxoval de Natal das nossas crianças, né? Então, apesar do Nosso Lar ser uma organização da sociedade civil, ele é filho da comunhão. Ele nasceu aqui na comunhão. E a comunhão sempre está de portas e corações abertos para nos ajudar. Então, eu agradeço para a Flaviana, mas em nome de todos os dirigentes da comunhão, do Adilson, da Malu. Flaviana, tem umas flores para você também lá em cima, mas sabe o que acontece? Depois que eu cheguei aqui embaixo, não tinha mais lugar para eu passar, e eu não tinha como voltar, porque eu ia perder se a Maís me chamasse, como que eu ia passar. Mas eu te entrego, tá? Te entrego depois, porque elas simbolizam a nossa gratidão pela ajuda que a comunhão espírita nos dá sempre, tá bom? Eu também gostaria de dizer que nesses últimos dias, né, algumas pessoas nos questionaram assim, nossa, mas você recebe dinheiro do GDF, como é que você está ainda pedindo mais dinheiro? É difícil as pessoas entenderem, mas o dinheiro de uma parceria com dinheiro público, ela só pode ser usada para aquilo que ela foi combinada, né? O Tribunal de Contas, ele olha as nossas contas. Então, eu não posso pegar um dinheiro que foi dado para pagar os funcionários do abrigo e pagar os funcionários da casa de hospedagem. Não posso fazer isso, né? E o Nosso Lar, e isso é uma responsabilidade muito grande minha, tem 50 anos que o Nosso Lar passa em todas as prestações de contas para os tribunais. Então, quando eu assumi a presidência, eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, a única coisa que a gente precisa é transparência, para as pessoas confiarem, como a Maís falou, né? A gente faz tudo para tudo ser muito certinho, a gente é até meio chato para ser tudo muito certinho. Então, às vezes você olha, e no nosso site tem a nossa prestação de contas, você olha e diz assim, mas que não tem dinheiro? Tem sim. Né? Tem, mas eu não posso usar para o serviço de hospedagem. Aquele dinheiro que está lá só pode ser usado para o serviço de acolhimento das crianças, que são crianças que estão na tutela da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal. Né? Então, a gente tem que ter essa explicação, porque senão as pessoas acham, nossa, mas essa mulher está pedindo mais dinheiro, ela já tem, né? Mas realmente é para casa de hospedagem. Eu gostaria de indicar a vocês a conhecer o Instituto Hope em São Paulo, HOPE, vocês podem entrar na internet e conhecer, que hoje é um hospital de apoio, mas que ele começou como uma casa de hospedagem. E aí hoje eu fiquei pensando, quando a gente chegou à conclusão que todas as doações de vocês já faziam aquela casa poder funcionar e não fechar, e a gente já está começando a pensar, nossa, quem sabe a gente pode até abrir a segunda casa, né, se as doações continuarem. E eu pensei, quem sabe a gente está jogando uma sementinha para a gente ser um futuro hospital de apoio. A gente tem que pensar grande, né? A gente tem que ser ousado nas nossas ideias para a gente poder fazer o bem, né? Porque quando a gente fica naquele dia a dia, naquela coisa pequena, a gente esquece que a gente pode mais. E eu tenho certeza que se eu pensei isso, é porque a espiritualidade já está com o hospital montado lá em cima. Né? Geralmente é assim, quando vem uma intuição, uma coisa assim, eu digo, ih, lá vem. Pronto, já está pronto lá em cima, a gente vai ter que trabalhar aqui embaixo. Né? E eu tenho certeza que a gente tem força para isso. Né? Não estou lançando aqui nenhuma pedra fundamental, por favor, espiritualidade, entenda bem, mas eu estou dizendo isso, que com a ajuda de todo mundo a gente consegue ir muito longe e que o Nosso Lar é apenas um braço da comunhão espírita. Essa casa que hoje recebe essa multidão de pessoas, ela tem muitas casas a serem ajudadas, muitas tarefas, muitos projetos. Tem um projeto lindo na Vila Cristã, em Águas Lindas, eu convido vocês a conhecer, né? Então, assim, eu tenho, assim, muita gratidão hoje, eu desejo a vocês um final de ano maravilhoso e um ano de 2024, assim,
ensolarado na vida de vocês, que vocês tenham muita luz, e eu digo que as crianças do nosso lar agradecem a todos vocês. Eu trouxe em nome delas umas flores para a Maísa. Mas foram elas que mandaram para vocês. E com certeza, cada um de vocês está recebendo uma pétalazinha dessa flor. Muito obrigada pela ajuda. Obrigada, Maíse, obrigada, Flaviana e Fernando. Em nome, assim, você aqui representando toda a equipe do lar, eu agradeço vocês também, tá bom? Obrigada, gente. Meus amigos, a Flaviana vai nos levar às alturas fazendo a oração final. E nós vamos mentalizar, cada um de nós, alguém que conhecemos que poderia fazer o que não faz. Vamos dedicar o nosso pensamento a esse alguém, seja quem for, que poderia ser mais feliz se fizesse mais. Amigos, que Papai Noel traga aquilo que você mais deseja. Que na noite de Ano Novo possamos nos lembrar uns dos outros e que 2024 nos traga os desafios que nós precisamos vencer. Em janeiro, férias, vocês vão ficar livres de mim. No primeiro sábado de fevereiro, se Deus quiser, e Ele nunca deixou de querer, estaremos juntos novamente. A Flaviana, com nosso silêncio, vai fazer a oração. Então, meus irmãos, mantendo-nos nesse silêncio, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade que nos acompanha, por este momento maravilhoso de estarmos aqui reunidos em prol do bem, em prol do amor, pela vida da Maíse, que este mês faz aniversário, que ela continue trabalhando conosco sempre, trazendo a sua palavra de consolo e conforto e esclarecimento às nossas vidas. A Patrícia, que está à frente desta casa, do nosso lar, com tanto pulso, com tanto carinho. Ao Fernando, que sempre acompanha, que auxilia, que está aqui dando suporte para a Maíse o tempo inteiro e também para o nosso lar. E todos os voluntários que auxiliam neste trabalho maravilhoso, aos que estão lá fora agora trabalhando também na venda do livro e acompanham o ano inteiro o nosso lar. Abençoe a nossa querida comunhão, essa casa do caminho que nos traz repouso, nos traz amparo, nos traz consolo e que nos traz grande alegria em aqui trabalhar. Que cada um que aqui esteja possa sentir impulsionado nesse momento em fazer o bem, se não aqui, em algum lugar, em qualquer lugar que possa estar. E assim encerramos esta